E aí, Milion, tudo bem? Então, assim, nós falamos já de variações linguísticas em sala de aula. O último vídeo que eu coloquei na plataforma falava também de variações linguísticas, só que eu falava, né, não colocava nada no quadro explicativo. Eu falei meio que de maneira en passant em sala de aula. Então, assim, este vídeo tem o intuito de revisar para vocês o conteúdo, que eu vou colocar diversos exercícios para vocês fazerem. Beleza? Então, assim, nós vimos em sala de aula, né, que as variações linguísticas é um processo que acontece em diversos idiomas, não somente no nosso. Então, todos os idiomas, de forma geral, né, sofrem, né, essa mudança, principalmente porque os falantes estão vivos. Então, enquanto nós falantes estivermos vivos, a língua vai estar em constante processo de mudança. Beleza? Então, assim, a variação linguística quer dizer isso. A língua vai sofrer variações, mudanças. Perfeito? Então, olha só. Nós vimos em sala de aula também que variações linguísticas está voltada para a sociolinguística, porque a língua é estudada no âmbito social. A língua é estudada no âmbito social. Por isso que é importante mostrar a vocês que não há, quando se fala em variações linguísticas, não há o mais correto, certo e errado. Todas as variações linguísticas elas têm de ser respeitadas. Há um conflito muito grande, né, latente aí entre as variações linguísticas e a norma culta, né? A norma padrão, aquela norma que é cobrada pela sociedade. Nós vimos em sala de aula também isso, né? A norma culta, a norma padrão é aquela exigida pela sociedade. Então vocês, né, que querem ascender socialmente, vocês terão que dominar a norma culta para, de repente, num contexto mais formal, dentro de um trabalho, de uma empresa, né, ou qualquer papel social que vocês estejam exercendo. Então vocês vão exercer papéis sociais de importância na sociedade, vão ser médicos, juízes, advogados. Então, naquele contexto de trabalho, é importante que vocês dominem a norma culta. Quando você vai fazer um concurso público, né, é importante dominar a norma culta. Você vai fazer uma redação, o texto tem que ser redigido em norma culta, norma padrão, aquela norma que vocês aprendem, né, em sala de aula comigo, professor de português, e com os outros também, já que não só eu dou aula de língua portuguesa, todos os professores dão aula de língua portuguesa, já que eles falam com vocês o tempo todo e vocês aprendem pelo exemplo, beleza? Então, assim, o maior conflito que nós temos aqui é as variações linguísticas versus a norma culta, né? Aquela norma que é cobrada pela sociedade. Mas é importante vocês verem por quê. Vestibulares cobram este conteúdo, né? O vestibular da UERJ vai cobrar, o Enem cobra também muito este conteúdo aqui. Então é importante vermos, né, sempre, né, e trabalharmos bastante ele, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Sociolinguística por quê? Porque é a língua estudada no âmbito social. Eu tenho que valorizar o âmbito social. Tranquilo? Então, aqui, ó, variação diatópica, não tem como errar, né? Quase não aparece essa expressão diatópica. Aparece mais variação, né, regional, variação de lugar. Eu vejo mais aparecer nas provas variação regional, variação de lugar. Mas, pô, de repente vai fazer um concurso de um nível maior e cai a variação diatópica, é importante saber, não tem como errar. Diatópica vem de tópico, né, lugar. Então, é a língua, né, aquela mudança que a língua, que a língua vai sofrer, e é visível para todos nós, né, que nosso idioma, a língua portuguesa, ela sofre, né, muito essa mudança, né, principalmente de acordo com o lugar em que ele é falado. Nós temos hoje 10 países, né, são 10 países hoje que falam língua portuguesa. 10, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né, Timor-Leste, Angola, né, então são 10 países, mas nenhum fala da mesma forma que o outro. Vai ter essa diferença, né, essa mudança, certo? De acordo com o sotaque, principalmente o sotaque, já que ele é uma identidade daquele lugar, daquela região. Show? Então, vou ter brincando aqui bolacha e biscoito, né? O sorvete na casquinha no Rio de Janeiro, o sorvete no cascalho na Bahia. Então, tem essas diferenças, né, claras. Se eu colocasse aqui na frente professor de Moçambique para explicar português a vocês, professor de Angola para dar aula de língua portuguesa para vocês, vai haver essa diferença clara, principalmente na fala, né? A escrita passou a ser única com a nova ortografia. Então todos os países escrevem da mesma forma, mas a língua continua sendo diferente. Quando eu corrijo a redação do Enem, né, eu já cansei de pegar redações de outros estados, né? Minas Gerais, São Paulo, outros estados. Por quê? Porque a escrita ela é única, mas a fala, ela tem essa diferença, né? Se eu pegar, por exemplo, o nordestinês, o nordestino falando, muitas vezes tem que ter uma legenda embaixo. Não só o nordestino, não. Qualquer outro sotaque de qualquer representante de qualquer região, né, vai ter que ter uma legenda embaixo, porque fica difícil de nós entendermos, porque cada lugar, cada região tem a sua maneira de falar, né, a sua maneira peculiar de falar. Então, quando eu falo em variação diatópica, eu vou buscar, né, a variação regional, a variação
de lugar mesmo. Então tem o carioca não fala igual aos paulistas, nós cariocas não falamos iguais aos paulistas, os paulistas não falam iguais aos mineiros, então tem essa diferença, os mineiros não falam iguais, né, aos nordestinos, então tem essa diferença clássica que é lindo, eu acho maravilhoso, né, haver isso em nosso idioma, essa diferença principalmente, né, de região para região, de lugar para lugar, aquela briga de bolacha, biscoito, né, o que tá correto, bolacha é um tapa, bolacha é biscoito, né, essa confusão que há entre as regiões, mas eu acho lindo demais, eu acho maravilhoso, eu acho que isso aí enriquece muito o nosso idioma, tranquilo? Não só o nosso, né, qualquer outro, beleza? Então, por exemplo, o espanhol falado no centro da Espanha não é o mesmo espanhol falado lá no interior da Espanha, então tem essa mudança clássica. Eu fiz pós-graduação lá na UERJ de São Gonçalo e lá, né, eles falavam, né, a festa de Marcela, né, de fulano, né, isso, e não colocavam, né, o artigo juntando com a preposição. Então assim, isso é uma mudança boba, mas que já registra essa diferença, né, principalmente na fala. Tá? Então a fala traz essa mudança. A escrita é única, passou a ser única com a nova ortografia, mas a fala traz essa diferença clássica para nós. Né, e linda, creio eu. Eu acho que, né, que essa diferença enriquece muito o nosso idioma, beleza? Então, diatópica, né? Variação regional, variação de lugar, tá? Tranquilo? Então aqui, ó, variação diacrônica tem a ver com o tempo. Se bater a dúvida, a confusão, eu marquei aqui, ó, eu sublinhei. Diatópica tem a ver com tópico, lugar, região, certo? Quando eu falo diacrônica, a crônica vem de Cronos, que é o deus do tempo, não é isso? Ó? Crônica, que é um gênero textual específico, onde eu vou, né, falar, narrar, né, dentro daquele espaço de tempo. Então, assim, quando eu falo variação diacrônica, tem a ver, né, com a mudança temporal. A mudança que ocorre em nosso idioma, ou qualquer outro idioma, ela vai acontecer no eixo temporal. Então, aqui brinquei aqui com vocês, botei o vossa mercê, o vós mercê, o você, essa mudança, né, até chegar ao você, essa mudança que acontece de acordo com o tempo, né? As gírias que nós falamos hoje não são iguais às gírias que nossos avós falavam. As gírias que nossos filhos falarão não são iguais às gírias que nós falamos hoje. Então tem essa mudança, né, de acordo com o tempo. Tranquilo? Muitas coisas que mudam também no nosso idioma. As mudanças ocorrem principalmente, né, por conta do tempo. Os falantes começam a adquirir aquele modo de falar, né, começam a usar aquilo ali. Aquilo o gramático vai e registra apenas. É o que eu falo. Nós falantes, né, mandamos no nosso idioma. Enquanto nós estivermos vivos, ele, né, o nosso idioma estará em processo constante de mudança, tá? Isso é importante, beleza? Então aqui, ó, variação diacrônica é realmente a mudança histórica que vai acontecer, que acontece, né, em qualquer idioma enquanto vivo. Então, enquanto vivo, ele vai estar em constante processo de mudança. Até, por exemplo, né, as regras, tem uma regra de vírgula aí, que foi mudada em cima, né, do uso dos falantes. Então, gramático, ele percebendo que os falantes não colocavam mais a vírgula para marcar uma adjunta adverbial curto, o que ele fez? Ele tornou-se a vírgula facultativa. Então, quando você hoje vai deslocar, vai fazer uma inversão sintática na frase, na oração, desloca um adjunto adverbial curto, né, a vírgula para marcar esse deslocamento não é mais, né, obrigatória se este termo deslocado for curto. Ele pode ter no máximo, né, até 2 palavras, beleza? Então assim, a vírgula tornou-se facultativa por conta, né, dos falantes não usarem mais a vírgula para deslocar. Então ele pensou, pô, né, vamos mudar essa regra da vírgula para torná-la facultativa e não obrigatória, já que quando o termo for curto, não for muito extenso, no máximo 2 palavras. Então assim, nós aqui mandamos no idioma, através dos tempos, né, a língua vai se modificando, né, para atender aos novos falantes, beleza? Então assim, né, a variação diacrônica tem a ver com a mudança da língua através dos tempos, e nós é que mudamos, nossos filhos mudarão também, nossos netos também, né? As pessoas que vão vir depois, gerações vindouras, vão estar sempre modificando o idioma, porque, né, o idioma sobrevive, ele continua vivo, né, junto com os seus falantes, beleza? Show? Então, gente, ó, variação diafásica. Se bater a dúvida em variação diafásica, é só lembrar de fase, situação, contexto, tá? E ó, é só você ver o finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Variação diatópica, se bater a dúvida, tópico, lugar, região. Variação diacrônica, perdão. Variação diacrônica, cronos, né? Isso, ó, tempo. Então é a mudança que vai acontecer na língua através dos tempos. É a mudança que é clara, né? É evidente para nós essa mudança que acontece no nosso idioma, né? De acordo com o lugar onde ele é falado, o sotaque. Tranquilo? E variação diafásica, que é muito importante porque vai trazer, né, a mudança que acontece no nosso idioma
principalmente em cada fase, em cada situação em que nós estivermos inseridos. E aqui eu trouxe uma frase do nosso grande Said Ali, né? É muito reproduzida essa fala pelo Bechara, que me deu aula na pós-graduação, mas o Bechara foi aluno do Said Ali, que reproduz, né, que usou essa frase muito importante para tratar, para mostrar a nós a importância de nós adequarmos, de sermos competentes linguisticamente. Então temos que ser poliglotas no nosso próprio idioma. Temos que saber adequar a linguagem a cada contexto comunicacional em que nós estivermos inseridos. Tranquilo? Então vocês, né, meus alunos, né, que vão exercer um cargo importante na sociedade, querem ser juízes, médicos, advogados, jornalistas, né? Então vocês vão ter que saber usar a linguagem, adequar aquela linguagem a cada contexto comunicacional. Então por isso que é importante, por isso que vocês vão à escola, né, para aprender a norma culta. E essa norma culta ela é cobrada pela sociedade, certo? Então assim, naquele contexto que vai te exigir o uso da norma padrão, vocês vão ter que usá-lo. Então, se você tiver um emprego, né, se você estiver lá naquele contexto mais formal do seu trabalho, conversando com o seu chefe, ou de repente você faz um mestrado conversando com o seu orientador, você terá que usar o português adequado, uma palestra, de repente, usar o português culto, português padrão, já que o contexto vai exigir isso de vocês, certo? Mas se vocês também estiverem num contexto mais informal, vocês não precisam ser formal, até para vocês não serem excluídos. Então, assim, é importante sempre adequarmos nossa linguagem a cada contexto comunicacional, tranquilo? E assim, é muito ruim você chegar num lugar, um contexto informal e usar o português padrão. Você é tido como um cara chato, você será excluído. E a mesma coisa se você chegar, né, num contexto mais formal, né, usando uma linguagem mais relaxada. Então, assim, é importante, né, sabermos adequar a linguagem a cada contexto, beleza? Então, assim, é uma frase que traz isso para nós, né? Temos que ser poliglotas no nosso próprio idioma, né? Saber que a língua vai sofrer essas variações linguísticas, saber que eu vou ter a norma culta, aquela norma que a sociedade vai exigir de nós, mas saber também que é importante nós adequarmos a linguagem a cada contexto. Eu posso fazer analogia muito legal com a roupa, que eu faço sempre, né? Isso, ó, eu não vou nunca ver o Botafogo jogar no Engenhão de terno e gravata, com uma vestimenta não adequada. Eu vou o quê? De bermuda, né? De um tênis, boto a camisa do Botafogo, eu vou com a vestimenta adequada àquele lugar, aquela situação, aquele momento, aquele contexto ali. Agora eu não posso também ir a uma entrevista de emprego, né, largado, né, de bermuda. Então eu vou adequar sempre a minha roupa àquele contexto, né, aquele contexto em que eu estiver inserido, beleza? A mesma coisa acontece com a língua, com o idioma, com a linguagem, tranquilo? Andam juntos, nós somos, né, infelizmente ou felizmente, descritos, né? O cara olha pra gente assim e começa a fazer a descrição de nós, pela roupa que nós usamos, pela linguagem que utilizamos. Ele sabe se nós, né, estudamos ou não, se temos cultura ou não, principalmente pela linguagem que nós usamos. Então, assim, é claro que eu tenho que ser competente. Naquele contexto mais informal, eu vou ser informal, porque senão, de repente, eu não vou ser nem compreendido. E naquele contexto, né, mais formal, eu vou ser formal também, para não fugir, né, ao que me é exigido. Tranquilo? Então, assim, eu até brinco com vocês, né, aquela mesma história que eu conto do Rocha Lima, professor da UERJ, saindo da UERJ com a sua maletinha, né, passam dois assaltantes e levam sua maleta, né, em vez, naquele contexto informal do estacionamento da UERJ, em vez de gritar, pega esses caras, esses assaltantes, pega esses vagabundos, como é que eles gritaram, como é que ele gritou, né, Rocha Lima? Peguem-nos. Então ele foi formal, ele usou direitinho o pronome aí, empregou direitinho o pronome num contexto que não exigia isso dele. Então, assim, os porteiros da UERJ não entenderam nada, certo? Então, assim, ele não foi competente linguisticamente. O Rocha Lima, grande professor da UERJ, grande gramático, né? Ele foi incompetente por quê? Ele não usou a linguagem adequada àquele contexto, o estacionamento da UERJ, contexto mais informal, os ladrões pegando sua bolsa, saindo correndo. Ele, ao invés de se adequar ao contexto, não se adequou. Então, ele foi incompetente, ele foi infeliz naquele momento. Beleza? Então, é importante, né, sermos poliglotas no nosso próprio idioma. Para fechar, a variação diastrática tem a ver com extrato social, né? E a influência é muito grande sociocultural no nosso idioma, em qualquer língua, na verdade, que eu falei com vocês. O espanhol falado no centro da Espanha é diferente do espanhol falado no interior, certo? Então aqui, por exemplo, ó, botei para nós brincarmos aqui, ó, a gente vamos e nós vamos, né? Isso são duas formas de se comunicar. Uma forma de cara, né, vista por nós, é tratada como preconceito, né? Aquele cara não teve a chance de estudar, então o cara fala errado. Para a variação linguística, para a sociolinguística, não tem isso. Né? Se o cara se comunica, se tem um grupo social que vai utilizar aquela maneira, né, tem que ser respeitada. Por isso, variação diastrática tem a ver com grupo social específico, grupos sociais específicos. Então, para eu me incluir naquele grupo, eu também tenho que saber, né,
a sua linguagem, certo? Os seus jargões. Eu não posso do nada, né, virar surfista, eu não posso do nada assim, entrar para um grupo sem conhecer os seus jargões, conhecer sua linguagem. Tranquilo? Tem linguagem própria do meio jurídico, tem linguagem própria dos médicos. Então, assim, cada grupo traz sua linguagem. As crianças não falam iguais a nós adultos, nós não falamos iguais às mulheres. Então, cada grupo vai ter um modo de falar diferente. Por isso, variação diastrática. Aquele cara que não teve cultura, não teve acesso à escola, não teve acesso a uma culta, né? Ele vai usar o português tido por nós como, né, errado, certo? Aquele que chega a doer, né, os nossos ouvidos, mas ó, ele tem que ser respeitado porque tem um grupo grande, né, que vai usar o português daquela forma. Eu, quando eu fui acabar meu TCC na faculdade, eu fiz sobre preconceito linguístico em sala de aula, eu trabalhei, né, eu fiz uma entrevista com um morador de uma comunidade carente, né, que ele não teve a chance de ir ao colégio, um grande comerciante da área, com muito dinheiro, né, mas não teve a chance, inteligentíssimo, mas não teve a chance de aprender o português culto, português padrão, aquele português exigido pela sociedade. Mas ele não deixava de se comunicar, não deixou de crescer e de ascender socialmente também. É claro que a ascensão social tem muito a ver com os estudos, mas ele ascendeu socialmente de outra forma. Beleza? Então aqui, ó, e ele a todo momento na entrevista, né, me corrigia, né, vamos começar a entrevista, seu João? Não, a gente vamos, né, ele me corrigia, por quê? Porque era comum para ele, a linguagem correta era aquela linguagem que aquele grupo que a que ele pertencia usava. Então, assim, por isso que é importante nós respeitarmos. As variações linguísticas têm que ser respeitadas. É uma matéria muito cobrada e muito importante nos vestibulares, né, nos concursos aí fora, beleza? O conflito que acontece sempre é este aqui, ó, variações linguísticas versus norma culta. É até um tema que nós estamos já, né, pensando que já ia cair no Enem há muito tempo, né, que era para ter caído no Enem. Variações linguísticas versus norma culta. Qual é a visão da escola em relação a isso? Quando eu falo que o professor tem que ter um cuidado, né, no sexto ano, não corrigir o aluno, para que ele não seja preconceituoso com a linguagem que o aluno traz da sua origem, né, do seio da sua família. Então, assim, é importante demais que nós não sejamos preconceituosos, para que nós sabermos sempre aqui, ó, adequar, né, isso, diferenciar. Norma culta, aquela cobrada pela sociedade. Variações linguísticas, né, são importantes por quê? Porque é claro que há, né, em cada idioma, né, estes tipos aqui, ó, de mudanças, de variações que acontecem em qualquer idioma, não somente no nosso, beleza? Então, variação diatópica, tópico, lugar, região, variação diacrônica, né? Tempo, cronos, não é isso? Tempo, beleza? Variação histórica, a língua enquanto viva, não é isso? Ela vai sempre mudando, show? Seria, né, errado, né? Seria, sim, estranho se ela não mudasse, se ela não evoluísse. Variação diafásica, fase, situação, contexto, né? Nós temos que adequar a nossa linguagem a cada contexto comunicacional. Variação diastrática tem a ver com grupos sociais específicos, beleza? Idade, sexo, né? Grupo, né? Essa parte, a influência sociocultural é importante demais em cada idioma, beleza? Um grande abraço. É importante vou falar com vocês um negócio aqui importante. Vocês têm um paradidático para ler, né? E no nosso próximo encontro, da videoaula, eu vou trabalhar um pouquinho com paradidático. Então peço que vocês leiam, né, durante essa semana aqui que vai vir, vocês leiam o paradidático para nós conversarmos um pouco sobre ele na próxima semana, nosso próximo encontro através do vídeo. Beleza? Fiquem com Deus, um grande beijo, saudade de vocês.